tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, muita saúde, muita paz, muita alegria, muita força no seu dia a dia. Estamos de volta com um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje no capítulo 27, o item 5 a 8. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas já avisando que esse é um momento muito especial, um momento que todos nós nos conectamos com a espiritualidade, num processo de aprendizado, num processo até mesmo de mudança de rota, mudança da nossa rota, mudança do nosso caminho. Lógico que sempre aprendendo conforme os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Ele que passou por aqui e deixou tanta coisa boa, tanto modo para se pensar, para se viver, tanta coisa importante que a gente, dentro da nossa jornada, do nosso dia a dia, a gente busca estar seguindo, né? O sucesso que nós buscamos na nossa vida. Mas não o sucesso material, mas o sucesso que enriquece o nosso espírito, a nossa alma e que transforma a nossa vida. Acho que é isso que todos nós temos que pensar no nosso dia a dia, dentro das nossas relações, dentro do nosso relacionamento, dentro daquilo que a gente acredita muitas vezes que estamos fazendo certo, e muitas vezes a gente precisa gerar uma reflexão sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos caminhos, sobre a forma com que eu vejo as coisas e como eu vejo o mundo. Eu acho que pensar no Evangelho, de uma certa forma, é a gente buscar cada vez mais tentar fazer diferente a nossa vida. Ser o Evangelho vivo é isso, né? Você buscar a cada dia ser um ser diferente na vida, não só das pessoas, mas também perante a tudo aquilo que você faz, seja no seu trabalho, seja na sua relação dentro de casa, seja com as pessoas que batem na sua porta para pedir ajuda, e seja, enfim, nos seus pensamentos, nessa usina mental, que também a gente tem que exercer a nossa reforma íntima também nessa usina mental, né? Dentro desse pensamento que muitas vezes tira cada um de nós do plano, tira cada um de nós do real plano, né? E tira cada um de nós da nossa missão, do nosso crescimento, da nossa ascensão. Mas o evangelho de hoje é um evangelho muito especial, porque ele fala sobre prece, dessa conexão, desse religare, dessa coisa da gente estar em contato com a espiritualidade, desse mecanismo, desse intercâmbio que é através da prece. E ela é tão importante na nossa vida que permite a gente alcançar o nosso estado de graça e, ao mesmo tempo, permite cada um de nós chegar mais perto do nosso objetivo como ser humano lutando contra as nossas más inclinações, como diz o Evangelho. Então, vamos lá, compartilhando tela. Então, hoje, nós vamos estar trabalhando, nós estamos, né, nesse encontro, hoje, nesse domingo, que é o programa Espiritismo e Vida, em nossa série Estudo Sistematizado com o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, como eu falei, capítulo 27, Pedi e Obtereis, o item 5 a 8, que nós vamos estar estudando, tá? Meus amores, então, para a gente começar legal, eu vou compartilhar tela. Vou compartilhar agora o estudo do nosso Evangelho para a gente conseguir, né, fazer um bate-papo bem legal em relação ao texto de hoje, tá? Já está aparecendo nesse momento aí na tela para todos vocês. Eu vou aproveitar aqui e vou colocar, né, aqui para todos nós. E vou aproveitar também, ao mesmo tempo, eu vou dar um zoom aqui para ficar bem legal, para a gente conseguir ler com mais tranquilidade, porque aquele que vos fala é meio ceguinho, né? Não enxerga muito bem. Vamos lá. Nós temos então aqui, né, o capítulo Pedi e Obtereis, qualidade da prece. Daí nós temos a eficácia, a ação da prece, transmissão do pensamento, isso é muito legal. Preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Depois nós temos um campo de instruções dos espíritos, que é a maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. E hoje nós vamos trabalhar aqui, a eficácia da prece, que é o item 5, que vai até o item 8. E esse texto, ele traz uma reflexão muito profunda, porque muitas vezes no nosso dia a dia, nós encaramos a prece de uma forma muito mecânica e nós não entendemos que a prece ela é algo muito mais profundo do que nós imaginamos.
E isso vai ficar claro no texto que eu trouxe de Leon Denis, no livro Depois da Morte, a parte do capítulo que ele fala só sobre a prece. E vamos começar então o evangelho de hoje, né? O evangelho de hoje, então, voltando no item 5, capítulo 27, né? Pedi e obtereis. E aqui começa então a eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedides. Quando fala isso, Marcos, quando ele traz essa reflexão, né, o evangelista ele traz uma coisa muito interessante, que quando a gente começa uma prece, muitas vezes a gente não tem nem a certeza do que nós estamos pedindo, nós vamos conseguir. Tamanho, às vezes, a falta de fé, a falta de esperança, um momento crítico que nós estamos vivendo. E a espiritualidade no evangelho de hoje, ela pede, então, que esse momento de prece seja um momento certeiro, um momento de real certeza, que a gente consiga gerar essa reflexão no momento da nossa prece. E daí vem o comentário da espiritualidade. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento do princípio de que, conhecendo Deus, as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. Ou seja, por que eu vou falar com Deus se Ele sabe do que eu preciso? Por que eu vou pedir? Ele não é o detentor de todo conhecimento, né? A inteligência suprema. Então, por que eu vou pedir para Deus? Por que eu vou manter essa conexão? E acrescenta os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem, as nossas súplicas, mudar os decretos de Deus. Ok, aí tem uma coisa muito importante. Todos nós vivemos dentro das leis de causas e efeitos, em especial, mas a gente também tem as leis divinas, né? Nós temos aí mergulhado dentro da imortalidade, nós temos o livre-arbítrio, que ora, dentro de um processo de reflexão e de reconhecimento, ele pode alterar a rota. E ainda mais quando nós levantamos essa súplica ao alto. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um, ou seja, tem coisa que não dá para ela ser deixada de ser colocada em prática ou de ser seguida, né? Mas daí, a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai uma grande distância. Ou seja, muitas vezes pensamos que parte do nosso sofrimento ele já está destinado e pronto, acabou. Então aí tem essa distância, né? Então crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade e que não pode ter alteração através do nosso joelho no chão, através da nossa súplica, da nossa prece, tem uma distância muito grande, até mesmo da concepção da bondade, né, de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia divina. Se assim fosse, nada mais, se assim fosse, nada mais o homem do que instrumento passivo sem livre-arbítrio e sem iniciativa. A gente seria uma marionete, um fantoche. Se nós não temos, né, a liberdade de ter a consciência e tentar revogar o que nós vamos viver, né, tentar colocar no altar da espiritualidade o pedido, tira esse cálice da minha vida, então qual que é o sentido? Então só ir dentro de uma linha de raciocínio não faz sentido. A nossa existência, se no percurso eu não posso tentar desviar do caminho. No percurso, o caminho já está definido e pronto, acabou. É essa reta que você vai ter que seguir. Você não pode desviar das pedras, ou não pode pedir para desviar das pedras, no comprometimento também de ser uma pessoa melhor. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los, como um boi, colocar o jugo na sua cabeça e vai. Não deverá ter procurado desviar o raio? Ou seja, temos essa liberdade, né? Temos a liberdade de poder desviar do caminho, mas principalmente com a ajuda da espiritualidade e com Deus acolhendo o nosso pedido. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ela deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Ué,
Então, quer dizer, eu sou um ser vegetativo em pensamento que não tenho mais a liberdade de fazer as minhas escolhas e, ao menos, né, viver o meu intercâmbio com a espiritualidade. Então, não. Sendo livre o homem de agir no sentido ou no outro, seus atos lhes acarretam, e aos demais, consequência subordinadas ao que ele ficou ou não. Ou seja, nós estamos numa reta, nós temos um mapa da mina que a gente tem que chegar. Está lá, o tesouro está lá nos esperando. E nesse mapa tem alguns caminhos, mas tem um caminho sinalizado, mais ou menos definido. Mas da minha trajetória, por que não eu posso encurtar esse caminho? Por que não eu posso desviar das pedras ou evitar uma subida, mesmo que muitas vezes eu percorra um caminho maior, mas eu posso evitar um sofrimento? Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente, do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio, não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Olha que legal. Se a gente for pensar, o relógio ele segue, né, o seu ponteiro. O relógio ele segue esse movimento, ele segue essa rotação. E se a gente for pensar de uma certa forma, né, muitas vezes o relógio ele atrasa, muitas vezes ele pode avançar, mas o fato dele ter esse problema no mecanismo dele, ou na rotação dele, ou na mecânica dele, o tempo sempre vai existir e vai continuar rodando e acontecendo. Então, por exemplo, o relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Então, o tempo continua existindo, os minutos continuam existindo, o fato do relógio não funcionar não anula isso. Então, nós estamos mergulhados nessa lei. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que reagem o conjunto. Porque, de repente, ele traz de repente, a espiritualidade ela traz uma reflexão muito interessante. Porque Deus, ele pode conceder a graça. E o processo de expiação e de prova pode continuar, mas de uma outra forma, talvez menos penosa, ou talvez sem muito sacrifício, mas que permite você passar pelo processo de entendimento e de reflexão. Mas por que que isso muda? Porque você exerceu a fé certeira misturada com a prece, né? Então, continuando, né? Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Não é perfeito isso? Olha só que interessante. Desta máxima, concedido vós será o que quer que pedides pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que lhe faça. Mas, né, daí vem, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que para nosso bem, o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se vê o sofrimento, é de inutilidade para a sua felicidade futura. Deus os deixará sofrer como um cirurgião deixa que um doente sofra as dores de uma operação que lhe trará cura. Então, a gente tem aí uma reflexão muito importante, tá? Primeiro, da máxima concedido vos será o que quer que pedides pela prece, a gente tem aí uma análise muito importante. Porque quando a gente pede, a gente está pedindo algo que seja, acreditando, né? Que seja melhor para a gente. A nossa súplica, o nosso desejo, o nosso anseio, dentro do nosso contato, dentro desse intercâmbio, é sempre acreditando que aquilo que nós estamos pedindo na prece é o melhor, é aquilo que eu preciso para me aliviar. Mas Deus sabe realmente qual que é o antídoto correto para a doença, qual que é a ação ou qual que é o tipo de graça
que você tem que vivenciar naquele momento que não cause mais dor ainda para você. Porque muitas vezes o que a gente está pedindo, ele só vai piorar a situação. Mas nós não temos o raciocínio, nós não temos a visão futura, nós não temos na nossa cabeça a cadeia ou o efeito cascata daquilo se eu receber aquilo. Eu não tenho isso. Eu tenho o imediatismo, aquilo que eu estou vivendo, aquele sofrimento, aquela dor, mas eu não consigo projetar, porque eu não tenho essa inteligência. Eu não consigo ver literalmente aquilo que eu estou pedindo, o que ele vai desencadear na minha vida. Mas o que a espiritualidade fala? Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. E daí ele dá o exemplo do pai. Muitas coisas nós pedimos aos nossos pais, principalmente quando a gente é criança, quando a gente não tem uma certa maturidade, quando a gente não sabe nem das contas da casa, dos compromissos que temos, ou melhor, que os nossos pais têm, ou principalmente eu nem entendo daquilo que eu estou pedindo, e ele percebe. Ele percebe, conhecendo cada um de nós, que aquilo que ele vai me conceder só vai fazer mal, só vai me fazer mal. Mas ele dá uma coisa diferente. Às vezes eu quero uma mochila linda, maravilhosa para ir para a escola, mas ele sabe que aquela mochila, a costura dela não é boa, ela pode arrebentar, vai durar só 2 meses pelo peso de caderno, do estojo, do livro, de todo o material que você vai carregar. Ele olha e fala assim, não, eu vou te dar essa, que não é tão, né, detalhada e linda como você acha, mas ela vai ser mais útil para você. Ela vai durar mais. Você vai conseguir caminhar muito mais com ela. Deus, ele fornece a mochila necessária para o nosso peso, para que a gente consiga andar, jornadear muito mais tempo e com muito mais condição. Então, essa é uma reflexão muito profunda, porque daí a gente não fica tão revoltadinho e mimado com a espiritualidade. Quando a gente percebe que a real certeza é dela e não minha, e não está embutida na minha súplica, não está dentro da minha súplica. Eu entrego as cartas, mas quem dá as cartas na ordem cronológica e dentro do melhor efeito desse game da vida, quem que é? É a espiritualidade. De uma certa forma, o hálito de Deus distribuído para todos os nossos irmãos, espíritos familiares que interagem e que nos conduzem no nosso dia a dia. Outro ponto interessante, o que Deus lhe concederá sempre, né, olha só, o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Por quê? Porque isso já é o pacote completo que se espera de cada um de nós dentro das nossas ações. O que a espiritualidade espera? A confiança no futuro, a fé no futuro, a coragem do nosso dia a dia, entendendo as nossas provas, a paciência com aquilo que a gente não entende, com aquilo que a gente não consegue perceber, a resignação dentro de todas as histórias que vivemos e passamos. Também lhe considerar os meios de tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que lhe fará surgirem os bons espíritos. Daí vem a espiritualidade nos sugestionando, intuindo, colocando pessoas maravilhosas na nossa vida, os nossos anjos vivos, que faz com que cada um de nós tenha a certeza daquilo que realmente precisamos, daquilo que realmente necessitamos para poder viver. E eles nos encorajam, muitas vezes, em várias atitudes do nosso dia a dia. Então, isso é uma reflexão muito importante para cada um de nós. Pensar, né, dessa forma. Entender que eu não posso ser uma criança mimada perante a espiritualidade. Agora, tem algo muito importante em relação a isso. Ninguém está diminuindo a sua dor, o seu sofrimento, o que você deseja, o que você está passando. Não. Não é essa a diminuição. Pelo contrário, é tentar trazer, dentro do nosso estudo de hoje, uma maturidade para entender qual que é o seu projeto de vida. Por que você está vivendo isso? Por que esse ciclo está se repetindo? O que ainda não entendi? O que eu preciso transformar em mim? O que eu preciso transformar nas pessoas que estão
na minha vida, ou que fazem parte da minha vida. Então a gente percebe o quão importante é a gente fazer reflexão sobre aquilo que eu estou pedindo. E qual que seria a última frase dessa prece? Que seja feita a sua vontade, principalmente aquilo que é melhor para mim. Que seja feita a sua vontade, e principalmente aquilo que é melhor para mim. Porque nós não sabemos o que é melhor para a gente. E quando se trata da vontade de Deus em relação a cada um de nós, ela é certeira, ou melhor, certeira. Ela tem objetivo, ela tem causa, ela tem motivo, porque ele não erra. Então, quando pedimos para Deus que seja feita a tua vontade, nós estamos pedindo, eu sei que você vai acertar comigo, porque você não erra. Então, faça o que você quer, porque o que você quer é o melhor para mim. E ninguém no mundo pode contestar. Essa é a dinâmica dessa pedagogia do amor. Nessa escola, que a hora temos que fazer prova de recuperação, hora ficamos em DP em algumas disciplinas, mas o diretor dessa escola está sempre de olho, promovendo um melhor método de estudo, os melhores professores, as melhores condições para a gente conseguir entender. Para a gente conseguir entender. Dando continuidade, né? Vamos lá. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir ou com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também vai conceder, né, os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que lhe fará surgir, na sua cabeça, na sua vida, através dos bons espíritos, via intuição, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Olha só, ele coloca a enxada na sua mão, ele mostra o caminho, dá alguns exemplos, dá o adubo para você colocar na planta, para você fazer todo o trabalho. Você vai roçar, você vai cultivar, vai colocar o adubo, vai colocar tudo. Mas ele quer ver essa ação, porque aí está o processo de aprendizado. É aquilo que a gente fala, né? Alguma vez o seu pai ou sua mãe sentou na carteira da escola, ou na cadeira, ou melhor dizendo, para fazer a prova para você? Não. O professor, algum dia, ele sentou ali, deixa que hoje eu vou fazer a prova. Fica quietinho aí que hoje eu vou fazer a prova para você. Por quê? Porque precisa ter mérito, conhecimento, vivência. É ali, né? Errando ou acertando, levando um 5, levando um 10, levando um 4, levando um 8 que você vai aprendendo. E é nessa roda, né, que gira na nossa vida que existe esse processo de aprendizado. E daí ele continua, né? Ele assiste os que ajudam a si mesmo. Olha, ele assiste os que ajudam a si mesmo. De conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assista, porém, Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem despender um mínimo esforço. Olha só que lindo. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. Olha só. A sede da martiriza, a sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha, se descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspirasse e pela força que me deste. Se lhe falta fé, né, exclamará, Se lhe faltar fé, o que ele vai exclamará? Que boa ideia tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso às vezes nos serve admiravelmente. Quando me felicito pela minha coragem,
e por não me ter deixado abater. Mas dirão, porque o bom espírito não lhe disse claramente: segue este caminho, que encontrarás o que necessita, ou do que necessita. Né? Por que não fala? Porque não lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira teria-o convencido da intervenção da providência, primeiramente para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer o uso das suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão dessa sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de quem a venha levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinho. Olha só, não é verdade? Já viu uma cena mais ou menos assim? A criança no shopping, por exemplo, se jogando no chão, o pai nem dá bola, a mãe nem dá bola, nem liga e segue andando. Ela para de chorar e já corre atrás do pai. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias, né? Viando-se no seu companheiro. Nem sequer de pensar teria precisado. Essa a razão por que o anjo só se deu a conhecer, né, ao regressarem. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Lindo. Lindo essa reflexão. Isso mostra que uma coisa é a prece, outra coisa são as minhas obrigações existenciais da imortalidade. Uma coisa é o caminho, a orientação e o atendimento, inclusive, daquilo que eu estou pedindo. O atendimento, inclusive, daquilo que eu estou pedindo. Outra coisa é eu querer que a espiritualidade sofra e faça tudo por mim. E eu fique no sofá lindo e maravilhoso, com uma pote de pipoca, curtindo um cineminha, um filminho, enquanto tudo está acontecendo. Não, isso não tem nem lógica, né? Não tem nem lógica. Se um anjo que acompanhou Tobias, né? Tudo aquilo que Tobias passou por aquele caminho, sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa é a razão porque o anjo só se deu a conhecer quando eles regressaram. Não é legal? Não é legal a gente perceber, né, o apoio da espiritualidade na nossa vida e, ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade e a nossa maturidade de entender tudo que a espiritualidade ela está planejando, produzindo para a nossa vida em conjunto com o nosso livre-arbítrio, em conjunto com a nossa vivência, em conjunto com aquilo que nós somos. Precisa ter esse entendimento para a dor ter mais suportabilidade, para as dificuldades da vida ela ter um pouco mais de sentido também, mas não de uma forma que a gente vai se acomodar com aquilo e aceitar tudo isso. Não, pelo contrário, para que a gente tenha a força de sair do estado de inércia e ir para um estado melhor. E ir para um estado melhor. Né? Isso é fantástico. Compartilhando agora, né, esse nosso estudo, né, que nós vamos fazer agora, eu gostaria de compartilhar com vocês uma outra coisa muito interessante, tá? Que alguns pensamentos que nós temos de Bezerra de Menezes, tá? Bezerra de Menezes, né, na segunda parte lá de Preceitos, a Iluminação do Espírito, né, esse livro que psicografia do Chico, né, Queda e Ascensão da Casa e dos Benefícios, né, ali Bezerra ele traz uma reflexão muito importante, né, para cada um de nós. Numa mensagem do dia 8 de dezembro de 1951, ele fala: compreendeis que, se recebeis o amparo requisitado em vossas preces, devei também distribuí-lo com todos que de vós
se acercarem, carentes de tudo o que se possa imaginar, tanto no campo físico quanto no campo espiritual. É importante a gente pensar isso, porque todo esse relacional, ele permite a nossa evolução. As relações, elas permitem, né, cada um de nós evoluir no nosso dia a dia. Depois ele fala, daí já é uma mensagem de 53, né, de agosto de 53. Ele fala, em todas as providências, recorramos à prece, todas, pela oração, o Senhor, usando os seus mensageiros de misericórdia, nos atenderá, indicando-nos o rumo a seguir. A oração em conjunto, olha só, a oração em conjunto, descanso reconfortador, tá? Então, a oração em conjunto, ela lembra o descanso reconfortador, fonte balsamizante, cujas águas nos exoneram dos detritos da marcha. Olha que lindo. E assim que vos identificamos conosco, partilhando-nos as vibrações de confiança e paz em Jesus. Ora, temos a prece, né? O balsamar os pensamentos. De outras vezes, temos à frente as contradições e os conflitos aparentes. E dizem aparentes porque todos eles são proveitosos e construtivos. A prece em momento de dificuldade é semelhante ao refazimento sobre a árvore da paz no caminho da vida. A oração será sempre o clima para o mais seguro entendimento espiritual. Que a oração e a paz nos enriqueçam de novas esperanças. Bezerra de Menezes. Daí eu peguei textos dele que vai de 51, 53, 73, 74, 75, 80 e 81, tá? No livro impresso, né? É prece. O título desse capítulo do livro impresso é prece. Mas antes, né? Antes da gente ir para o nosso encerramento, tem uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, que é esse livro, né? Depois da Morte, tá aqui, ó, Depois da Morte, de Leon Denis. Ele tem um capítulo que ele fala sobre a prece. E uma das coisas que Leon Denis traz, ele já no início ele fala o seguinte: a prece deve ser uma expansão íntima da alma com Deus. Ele já abre dizendo isso. Ela é essa expansão íntima com Deus. Com Deus. Um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda, tá? E por excelência o refúgio dos aflitos, dos corações magoados, nas horas de acabrunhamento, de pesar íntimo e de desespero, quem não achou na prece a calma, o reconforto e o alívio de seus males? Um diálogo misterioso se estabelece entre a alma sofredora e a potência evocada. Maravilhoso, né? A alma expõe suas angústias, seus desânimos, implora socorro, apoio e indulgência, e então, no santuário da consciência, uma voz secreta responde. É a voz daquele donde, né, dimana toda a força para as lutas desse mundo, todo o bálsamo para as nossas feridas, toda a luz para as nossas incertezas. É essa voz que consola, reanima, persuade, traz-nos coragem, a submissão e a resignação. Olha só, e a resignação. E essa voz consola, reanima, persuade, traz a coragem e a submissão e a resignação. Lindo. E depois, uma outra parte que ele fala sobre a prece. A prece é uma elevação acima de todas as coisas terrestres. Um ardente apelo a potências superiores. Um impulso, um voo para as regiões que não são perturbadas pelos murmúrios, aliás, que são perturbadas
né? Perturbadas pelos murmúrios, pelas agitações do mundo material. E onde o ser bebe as inspirações que lhe são necessárias. Daí, para fechar, olha só que lindo. Quanto maior for o seu alcance, tanto mais sincero é o seu apelo. Mais distintas e esclarecidas se revelam harmonias, as vozes, as belezas dos mundos superiores. Quanto mais a fé e quanto mais sincero, mais alto chega a sua prece. Seria um erro julgar que tudo podemos obter pela prece, que sua eficácia implica em desviar as provações inerentes à vida. A lei de imutável justiça não se curva aos nossos caprichos. Perfeito. Isso dá um ânimo no nosso coração para a gente entender, principalmente, que dentro dessa questão de causa e efeito, né, nós temos Deus agindo num processo de aprendizado e que as nossas preces, independente daquilo que nós julgamos ser ou não ser coerente, elas são sempre válidas. São sempre válidas. Então, como diz o texto de hoje, né, o evangelho de hoje, não existe prece que não é ouvida, que não é escutada e também que não é atendida. Principalmente aquelas que você, de uma certa forma, pede com muito fervor, pede com muita devoção. Ela é atendida. Sim, ela é atendida. É que muitas vezes, dentro de todo esse universo, nós temos os nossos caprichos e não percebemos a ação da espiritualidade na nossa vida, nos guiando, nos orientando, nos dando discernimento. Meus amores, estamos encerrando o nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Gratidão por estar conosco, né? Não importa o horário que você esteja ouvindo ou assistindo, né? Esse nosso conteúdo, o mais importante é que nós estamos juntinho contigo, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja você agora dirigindo para algum lugar, não importa. O que importa é que essa reflexão, que ela entre na sua alma. E quando você fizer a sua prece, você saiba de tudo isso que nós comentamos, que a prece, ela é essa ligação com a mais alta espiritualidade. Mas não esqueça que Deus vai permitir que você faça o seu trajeto, porque Ele quer o seu aprendizado. Ok? Tenham todos um ótimo dia, ou uma ótima tarde, ou uma ótima noite, um ótimo tudo para você. Que o nosso Mestre Jesus, esse governador do nosso orbe, ele continua abençoando cada um de nós, hoje e sempre. Gratidão, 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 gratidão. E a gente se vê no próximo estudo do Evangelho sistematizado, né? Segundo o Espiritismo, que é o que nós estamos sempre trabalhando à luz dessa doutrina que nos abraça e que nos traz muito conforto. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Gratidão, mais uma vez.